Boa noite, gente. Como é que estão vocês? Tudo bem? Hoje nós estamos mais uma vez no Orando as Promessas e a promessa hoje é a paz de Deus. Uma das coisas que eu quero sempre alertar vocês, é bom que vocês se lembrem bem. Olha, gente, fique em casa, como dizem os americanos, stay home, fique em casa. Não é hora de sair, cuide da sua vida, da sua família. Mas eu quero pedir a vocês para abrir em Filipenses capítulo 4, verso 6 e verso 7. Esse texto é fantástico. Filipenses capítulo 4, verso 6 e verso 7. Diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu queria orar com vocês, ok? Pai bondoso, obrigado por essa noite. Eu te peço que o Senhor cuide do nosso coração e que nessa reflexão a gente possa estar mais firmado em Ti. Nos ajude a compreender o tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, alguns estudiosos já estão fazendo algumas postagens ou escrevendo alguns documentos dizendo que o mundo nunca mais será o mesmo pós essa pandemia. Isto é, a sua família não será mais a mesma pós a pandemia. E nem a igreja será a mesma pós a pandemia. Então, o que eu vejo muito nesse tempo de pandemia, onde nós temos que ficar em casa, existe sempre algumas pessoas que, em vez de usar o tempo para refletir, repensar a vida, a família, como tudo está agora, simplesmente o que eles desejam é fazer alguma coisa e algum tipo de atividade. Na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Atos, nós tomamos uma decisão de repensar tudo que nós temos feito até agora. Porque também nós entendemos que nós nunca mais seremos o mesmo. Temos que ter um jeito novo e diferente de pensar a igreja. Nós temos pensado sobre algumas mudanças significativas, porque a gente sabe, a gente entende que o mundo não será mais o mesmo. Portanto, Paulo, quando escreve Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, esse texto é um tipo de texto que faz a nossa adrenalina zerar. Porque quando a gente lê o apóstolo Paulo dizendo que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, e a gente deve colocar todas as nossas petições a Deus por meio de Cristo Jesus, a nossa ansiedade ela zera, porque é um texto fascinante. E esse texto foi escrito para um público de gente, de pessoas que estavam enfrentando muitos problemas. Eles viviam em tempos muito difíceis. Eram tempos de perseguição, eram tempos de gente fazendo tudo o que não deveria fazer com os cristãos. O grande desafio que eles tinham naquela época, e os salmistas também no Antigo Oriente já falavam sobre isso, que os grandes desafios que o povo de Deus sempre teve na história, não só do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento, era pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Eu não estou falando aqui da gente se deitar. Todo mundo aqui consegue ir para a cama e deitar. A grande questão é, será que a gente está conseguindo dormir? Então, essa era a discussão no Antigo Oriente. Por isso nós vemos o salmista Davi dizendo que em paz me deito e logo pego do sono, mesmo sendo perseguido por vários inimigos. E a gente vê agora o apóstolo Paulo também dizendo para as pessoas que estavam vivendo na igreja de Filipenses que elas não deveriam só ir dormir, mas também pegar no sono. Então, o grande desafio da nossa sociedade não é ir para a cama deitar, mas é dormir. E dormir o melhor dos sonos.
Então a gente está vivendo um momento que de todas as formas nós estamos resgatando uma frase que nós usávamos muito, que era: eu vivo pela fé. Eu não sei quantas vezes você usou essa expressão, e essa expressão nunca fez tanto sentido na nossa vida. Então Paulo diz que nesses 2 versos que nós temos que evitar 2 coisas para que nós tenhamos paz com Deus. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz para a gente evitar em tempos difíceis é ficar inquietos. É a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Então a primeira coisa que Paulo diz: olha, evitem ficar inquietos. Isto é, não se apegue aos detalhes. A palavra grega para inquietos aí não é simplesmente você respirar fundo e aquietar. Mas não é isso. Paulo está dizendo para que você não se apegue aos detalhes do que está acontecendo. Eu não estou falando aqui de desinformação, mas Paulo está dizendo para você não se apegar aos detalhes, não pondere demais, não tente pensar a fundo em tudo o que está acontecendo. Eu não estou dizendo, obviamente, que a gente não deve ter bom senso, mas o que Paulo está nos dizendo? Ele está dizendo que o nosso coração e a nossa mente têm a capacidade de reproduzir em nós as nossas preocupações. Isto é, o apóstolo Paulo diz que o nosso coração e a nossa mente, nós não temos o controle dele. Então, a gente tem um problema. Qual é o problema? Nós não temos como controlar o nosso coração e a nossa mente. Por isso o apóstolo Paulo diz: não se atente aos detalhes, não vá fundo demais, não se envolva demais com aquilo que você está dizendo, porque o seu coração e a sua mente são seus algozes. Eles militam contra você num tempo como esse. Agora, o que a gente pode fazer para que a gente possa evitar isso? O que a gente pode fazer para que o nosso coração e a nossa mente não sejam os nossos algozes, aquelas coisas que nos ferem? Tem um perigo aqui e eu quero deixar claro para você. É com relação à autoajuda, à psicologia, ao coach que nós temos no mundo contemporâneo. Obviamente que eu não estou falando mal aqui da psicologia, nada disso. Agora, tem muita gente que está começando a descobrir agora, nessa pandemia, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, que ela é mais sustentada pelos efeitos da autoajuda, da psicologia, do que da fé cristã. É nesse momento que nós estamos descobrindo, e muita gente está descobrindo, que elas estão sendo, que elas eram sustentadas pela psicologia, entre aspas, eu não estou aqui metendo pau na psicologia, mas elas são muito mais sustentadas pelos mecanismos psicológicos do que pela fé cristã. E a gente precisa entender que o que o cristianismo molda é que nós somos sustentados pela fé cristã. O que então o apóstolo Paulo recomenda quando estamos cheios de ansiedade? O que o apóstolo Paulo então recomenda quando nós estamos extremamente inquietos? Primeira coisa que você precisa entender é que ele não diz pare de se preocupar. Vamos, gente, pare de se preocupar. Eu acho que essa expressão é a mais tosca. Quando você está extremamente, num momento extremamente difícil e alguém chega para você, cara, não se preocupe, porque isso nunca pode acontecer. Aí eu digo, mas espera aí, mas isso também pode acontecer. Então o apóstolo Paulo, ele não está dizendo aqui,
Ele não diz, olha, parem de se preocupar. Não levem isso tão a sério. Não é isso que ele está dizendo. O que Paulo está recomendando para nós? O texto de Efésios diz, eu vou falar numa outra versão, diz assim, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então o apóstolo Paulo diz assim, como é que você tem paz com Deus? Como é que você se livra da ansiedade? Paulo está dizendo assim, não está dizendo assim, para de se preocupar, cara. Para de se preocupar porque isso talvez nunca vá acontecer. Não, Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo assim, o que Paulo está dizendo é que as vossas petições sejam em tudo concebidas diante de Deus. Essa é a resposta do apóstolo Paulo. Talvez você esteja aí nesse exato momento e diz assim, Cláudio, de boa, eu já fiz isso, mas não está funcionando, cara. Eu tenho passado momentos, e essa pandemia fez isso crescer na minha vida, eu tenho orado e isso não está funcionando. Por isso, Paulo sabia disso, que você poderia ter esse tipo de reação, e Paulo entendia que isso de fato poderia estar acontecendo. Paulo vai além, e aí começa a explicar como nós devemos fazer para que de fato nossa ansiedade seja ela seja tirada de nós. Primeiro, Paulo fala, ore. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, orar significa, a gente tem um equívoco sobre o entendimento de oração. Orar significa culto e adoração. É muito importante que a gente entenda isso. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para você, cara, eu não estou dizendo para você ir correndo, dobrar seus joelhos em oração e começar a pedir diante de Deus e falar dos seus problemas diante de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando você está com seu coração e a sua mente sendo seus algozes, Paulo está dizendo assim, eu não estou dizendo para você ir rapidamente colocar o joelho no chão e dizer, Senhor, estou sofrendo isso e isso. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo para você o seguinte, preste culto. Oração é prestar culto antes, adore a Deus antes, entre na presença de Deus, esteja face a face com Deus, conscientize-se, que você de fato está na presença de Deus, que você está de fato face a face com Deus. Segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina é sobre a súplica, isto é, você orou, você prestou culto, você entrou em adoração. O apóstolo Paulo então diz assim, agora sim, você pode levar os seus dramas, as suas coisas particulares, as suas dores a Deus. Agora sim, você pode colocar todas as suas causas, todas as suas preocupações diante de Deus. Mas o apóstolo Paulo ainda diz uma outra coisa. Você precisa ter ação de graças. Isto é, Paulo está dizendo assim, não deve existir dúvida em momento algum no seu coração quanto à bondade de Deus. Paulo está dizendo assim, não duvide de Deus. Paulo está dizendo assim, curve-se diante de Deus. Prostre-se diante de Deus e pergunte a si mesmo se você não tem algo a agradecer a Ele pelo que Ele já fez na sua vida e pelo que Ele está fazendo. Pergunte-se a si mesmo se você não tem algo a ser grato. Não só pelo que Ele já fez no passado ou no presente na sua vida, mas aquela postura que você deve ter de dizer, Senhor, eu sei que eu estou passando por um momento difícil na minha vida, a gente entrou numa pandemia, a gente não sabe mais sobre o nosso futuro no emprego, a gente está sem receber, a gente não tem dinheiro, Senhor, eu sei que a gente está passando um momento difícil, mas eu posso agradecer a Deus
a ti, meu Senhor, porque você enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e pelos meus pecados. Isso é ação de graças. Ainda que você esteja vivendo o maior dos seus dramas, você pode se prostrar e dizer a Deus: obrigado, Senhor. Ainda que eu já tenha apresentado tantas coisas diante de ti, eu sei que teu filho morreu por mim e pelos meus pecados. Agora, entenda uma coisa. Paulo aqui não está interessado em nenhum modelo litúrgico. Quando a gente pega essas percepções do apóstolo Paulo de oração, súplica e ação de graças, a gente imaginar logo um processo litúrgico. Não é disso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Paulo está interessado na nossa adoração. Paulo está interessado na nossa vida com Deus. Então, por isso que Paulo diz no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz, então quando você entende como você deve entrar na presença de Deus, o apóstolo Paulo diz, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o quê? O coração e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Então, você precisa entender uma coisa, a paz nós não produzimos. O mundo contemporâneo, a autoajuda contemporânea, o coach contemporâneo diz que você pode trazer paz a si mesmo. No cristianismo, não. Na fé cristã, não. Só Deus é que traz paz. Só Deus faz isso. Nós não podemos produzir paz para nós mesmos. Na fé cristã, o Deus cristão é o Deus da paz. Só Ele pode dar e produzir paz em teu coração. Eu espero que essa reflexão possa cuidar do teu coração, possa fazer você entender como a gente vive diante de Deus. Faça isso hoje com sua família, com seus filhos, curve-se diante de Deus e coloque-se diante de Deus. Então, eu oro para que vocês possam, no dia de oração hoje, assim que terminar a nossa live, você poder ir para o seu quarto, ou reunir a sua família, ou procurar um tempo sozinho com Deus e entrar na presença de Deus. Porque a paz que você precisa, você não vai conseguir respirando fundo. Você não vai conseguir dizer para o seu coração, fica quieto, acalme-se. Isso não funciona. A paz que realmente nós precisamos, só Deus pode dar. E eu espero que ela dê a você hoje, se Deus quiser. Bem, gente, eu fico aqui com vocês, quero orar com vocês e pedir que Deus possa te dar a verdadeira paz. Porque o apóstolo Paulo diz que a paz que Deus dá não é a que o mundo dá. Não se esqueça disso. No cristianismo, na fé cristã, nós, os cristãos, não produzimos paz para nós mesmos. Ela é dada a nós. Ela é um presente de Deus. Ela é uma ação divina no nosso coração. Vamos orar? Pai bondoso, muito obrigado por esta noite. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, continue falando e cuidando da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe. Espero vocês domingo às 18 horas e eu espero que Deus tenha falado do teu coração. Um abraço.